Senhoras e senhores, boa noite. Vamos iniciar agora o evento de comemoração do Dia do Engenheiro Agrícola, 40 anos da criação do curso. Esta é uma homenagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, CRERJ, da UF e UFRJ, Rural do Rio de Janeiro, através da Câmara Especializada de Agronomia. Este evento está sendo transmitido em tempo real pelo portal do CRERJ, através da nossa web. Vou fazer um sinal aqui que eu não fechei isso com o pessoal, não tenho certeza se está sendo transmitido. Estou sendo avisada que não está sendo transmitido. Bom, convido para compor a mesa o presidente do CREA-RJ, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza. Convido agora o coordenador adjunto da Câmara Especializada de Agronomia, o engenheiro agrícola Flávio Castro da Silva. Convido agora... Não, o conselheiro ficou fora. Desculpa, gente. Convido agora o engenheiro agrícola Marcos Alexandre Teixeira, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF. Convido agora o engenheiro agrícola Leonardo Arramacher, não sei se lê assim, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF. Convido agora o engenheiro agrícola Marcelo Luiz Matos, que atua no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Composta a mesa, convido a todos para a execução do hino nacional. Resplandece
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, vou lá para o que ostentas estrelado, indica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, eu convido o presidente Luiz Antônio Cossenza, o presidente do CRERJ, para falar. Em seguida, eu convido o Flávio, que é o coordenador adjunto da Câmara de Agronomia, porque aí depois a sugestão é que eles façam a mesa e a gente entre na palestra. É só porque nós estamos entre nós aqui e eu queria mais simplicidade, até porque não tenho muita expertise aqui para ficar aqui, ok? Bom, boa noite. E eu sei que é um momento assim de festa, né? Mas eu queria dedicar esse evento, permite aqui aos organizadores, a um fiscal do CREA que quarta-feira faleceu, Marcos Barreto, de Teresópolis, quando foi jogar futebol praticamente na casa dele, que era a Granja Comari, que é onde treina a seleção brasileira, e ele teve um infarto e faleceu, né? Foi ontem, e ele era ex-presidente da Granja Comari e era candidato novamente, possivelmente seria novamente presidente. E a gente lamenta muito que é o segundo fiscal que a gente perde esse ano. Então, eu queria dedicar esse evento de vocês à memória do nosso fiscal. Bom, queria agradecer, parece que é a UF e a Rural, que tem o curso de Engenharia Agrícola, fazerem esse evento aqui no CREA. É de extrema importância a gente trazer os engenheiros agrícolas aqui junto do CREA, saber que essa é a casa deles. E é muito interessante quando a gente vê a Rural e a UF aqui presente nessa mesa, no momento em que esse nosso governo está destruindo as entidades, as instituições de ensino público. É inaceitável nós íamos entregar carteira na UERJ, por exemplo, de engenharia, entregar 60 carteiras de formandos em engenharia, quando nós vamos fazer uma palestra numa instituição de ensino particular, ter mais de 3.000 alunos de engenharia. É uma coisa extremamente lamentável a gente ver o que estão fazendo com as instituições públicas. E um detalhe, quando você vê as notas, das 20 melhores notas, 18 são instituição pública, mesmo com tudo que está acontecendo com nossas faculdades, com a nossa faculdade de engenharia. Quando a gente vê que, das 20, a primeira particular está em 18º e a segunda está em 20º lugar nas notas. E não é qualquer particular, a gente está falando da PUC Rio Grande do Sul e na PUC Rio. Então, a gente lamenta o que estão fazendo com as nossas instituições públicas, e ter a mesa aqui, a UF e a Rural, para a gente é motivo de muita alegria, muita satisfação e muito orgulho das nossas faculdades públicas.
Então, teria que deixar muito claro isso aqui, tá? E lamentar o que vem ocorrendo, lamentar o desmonte da nossa engenharia, lamentar e parabenizar, e vai ser uma das entidades, vai ser homenageada quarta-feira, num evento no Clube de Engenharia. Um dos agraciados vai ser o ERJ. O ERJ, aqueles professores que trabalharam, e em alguns cursos vêm trabalhando sem receber pagamento, não estavam recebendo pagamento, mas mantiveram a luta desses professores, mantiveram a carga horária, e no momento em que, eu não sei se todos estão sabendo, o ensino da engenharia está sendo discutido. Eu até falo, tem gente que vai ficar doido para fazer engenharia agora, né? Que estão discutindo a mudança das diretrizes curriculares, onde querem tirar do ensino da engenharia o cálculo, a física, a química, sabe? Então, os alunos devem falar, pô, devia ter feito depois para não... mas estão querendo estudar, e nós acabamos de assinar hoje uma carta, nós praticamente obrigamos, a UFRJ, o próprio secretário de Educação do Rio, o Clube de Engenharia, sindicatos de engenheiros, foi feita uma pressão muito violenta com as pessoas interessadas em mudar essa grade curricular da engenharia, e quase que obrigando a que se fosse feita audiências públicas, e eu estava lá na audiência pública, que foi no Clube de Engenharia, onde veio gente de o Brasil inteiro contra essa proposta. Parece que eles estão querendo alguém que não pense, que receba um programa de computador vindo de fora, quando você aperta um botão e sai o resultado, que ele não sabe nem o que está, por que saiu aquele resultado. Então, felizmente, parece que a pressão foi tão grande que eu acho que parece que eles estão querendo voltar atrás, que seria a destruição maior ainda da engenharia, onde a carga horária, em vez de 3.600 horas, seria apenas uma sugestão, não a carga horária mínima. Então, é de extrema importância para a gente. Eu tenho dito isso, onde às vezes tem professores que dão aula técnica que não têm registro no CREA, porque tem uma discussão, principalmente a UF, né? Eu sempre dizia isso, a UF, os professores não faz registro, não sei o quê, e eu tenho dito o seguinte, como resolver esse problema, né? Porque eu acho que o CREA precisa muito mais dos professores do que os professores do CREA. Eu tenho dito isso porque eu já coordenei aqui todas as comissões do CREA que vocês possam pensar. Eu coordenei a Câmara Elétrica 8 vezes, coordenei a comissão de orçamento, comissão de ética, comissão de prevenção de acidentes, toda. A única que eu não me metia era de educação, porque eu acho que a educação é coisa para professor, que sabe discutir a grade horária, discutir todas essas questões que só quem está lá dentro, que é professor, que pode participar da comissão de educação. Lamentavelmente, teve um ano aí que teve um conselheiro, o Cleude, lá de Três Rios, que se candidatou. Aí começou a pedir voto, foi o coordenador. Foi um ano que a comissão de educação não andou. O professor nunca deu uma aula, como é que vai se meter a ser? Mas, então, eu acho que o CREA precisa muito dos professores, precisa muito das universidades, e no momento em que toda hora aparece um curso novo, toda hora tem um curso. A elétrica, então, onde eu passo, tem 150, que a gente chama ramos diferentes, 150 vamos dizer, títulos diferentes, elétrica, eletrônica, telecomunicações, e aí sai fazendo uma porção de derivadas, toda hora aparece um curso novo. E quem é que analisa isso? São os professores, não tem jeito. Então, eu queria, mais uma vez, o Cleude, o Flávio, lá na Câmara de Agronomia, agradecer vocês fazerem esse evento aqui, eu poder até colocar minha posição em relação a essa questão das instituições de ensino público, porque quando a gente ganhou a eleição aqui do CREA, dizia, não, o CREA não pode se meter, eu tenho dito isso,
não pode se meter em questão política, não sei o quê. Não é política, mas a gente tem que dar a posição do CREA, não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Então, eu queria que você levasse esse recado lá para a reitoria das duas universidades e dizer que o CREA hoje é defesa incondicional do ensino público, das nossas empresas, antes que seja invadida aqui por mais profissionais estrangeiros, das nossas empresas que estão sendo vendidas e dos nossos profissionais, que hoje são falam em 50 mil demitidos, mas eles só falam demitidos os que perderam emprego. Se juntar os que estão se formando, vai mais de 150 mil que estão na rua, né? E a gente tem que fazer a retomada do crescimento desse país, e a gente só faz retomada do crescimento para os nossos engenheiros se a gente voltar a fabricar as coisas no Brasil, e não na Coreia, não na China, não em Singapura. Obrigado. Você é ótima para isso. Você diz que não é, você é ótima. Vai ser o Flávio, na sequência. O Flávio fala. Ana, desculpa, eu sou A palavra está com o Flávio, então. Nosso coordenador adjunto da Câmara Especializada de Agronomia. Boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar o Luiz Cossenza pelo trabalho aí que vem fazendo junto à presidência do CREA. Parabéns por empenho, garra, excelente trabalho. Esse dia foi inicialmente agendado lá no início do plano de trabalho, né, Débora? Na Câmara. Então, em nome de toda a Câmara e todos os conselheiros, obrigado, Luiz, pelo possibilitar esse evento aqui hoje. O Dia do Engenheiro Agrícola, comemorado dia 27 de outubro, né? Então teve aí uns contratempos, mas não foi os feriados e tudo mais. Está sendo aí o primeiro dia, né? A primeira vez que a comemoração do engenheiro agrícola ele é realizado aqui no CREA. Então, obrigado por tudo isso. O tema, acho que se encaixa muito bem, né? Os desafios que o engenheiro e a engenharia agrícola vem enfrentando, né? Desde a criação aí há 40 anos, ao longo dessas 4 décadas, cada uma e com desafios diferentes, mas pelo que eu me lembro, acho que, né, pelo todo o histórico, acho que essa está sendo a pior de todas, que não é só um desafio em termos de profissional, mas é econômico, é político, muitos interesses envolvidos. Eu acho que e vai ser assim, né? Então, aos que vão sair daí da universidade, novos desafios serão encontrados pela frente. Então, a importância das instituições públicas de ensino, né? O Luiz aí reforçou muito bem a questão da qualidade do ensino. Dentro do Rio aí tem a UF e a Rural do Rio, com os 2 cursos, e sei muito bem como que as duas universidades têm se empenhando muito. O quadro docente, né, está aqui na presença de 3 professores aí da UF, né, o Leonardo, a Débora e o Marcos, que se empenham muito desde a formação, né, passam para os alunos aí o que é a realidade do profissional, o que vai encontrar aí no mercado de trabalho. E estamos fazendo o trabalho nosso, né? Mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas que a gente encontra, a universidade pública aí, né, do montante que deveria receber de recursos para a gente melhorar a qualidade de ensino, né? Ao longo aí dos últimos anos aí foi o corte de recursos foi muito grande, então isso acaba dificultando um pouco. Mas os profissionais têm qualidade, né? Do que a gente tem visto aí, os engenheiros agrícolas, engenheiras agrícolas que têm saído do mercado de trabalho, estão se encaixando, então se dão de cara com esses desafios, mas superam e têm feito o trabalho muito bem. Agradeço, né, o professor Leonardo, o professor Marcos, o professor Marcelo aí, por vir aqui comentar um pouquinho desses novos desafios com vocês. Então, obrigado por terem aceito. Parabenizar a Débora e agradecer por todo o empenho. E convido a todos para a gente ocupar os nossos lugares para apreciar a apresentação deles.
Eu vou chamar novamente para falar do currículo, rapidinho de cada um, tá? Então, a gente vai desfazer a mesa para montá-la novamente com os palestrantes. Vou tentar falar. Então, vamos recompor a mesa para a palestra O Engenheiro Agrícola frente aos desafios da atualidade. Primeiramente, eu chamo o palestrante, então, o engenheiro agrícola Leonardo Hamaher. Chamo também o engenheiro... Ah, não, espera aí, eu falei que eu queria falar do currículo. Olha, o engenheiro agrícola Leonardo Hamaher, atualmente ele é professor da Universidade Federal Fluminense, ligado ao Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente, onde leciona as disciplinas de Sistema, Solo, Planta, Atmosfera e Engenharia de Irrigação. Ele é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, onde também concluiu o mestrado em Engenharia Agrícola no ano de 99. Não, espera aí. Ele concluiu o curso de Engenharia Agrícola em Viçosa em 1999. Atualmente, concluindo o doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação na Agronomia. É engenheiro de segurança do trabalho, formado pela Universidade Federal Fluminense em 2008. Profissionalmente, trabalhou com sistemas de irrigação para jardins, campos esportivos e áreas agrícolas no Brasil e em Angola. Agora sim, então, eu vou chamar o engenheiro agrícola Marcelo Luiz Matos. De 2008 até a presente, ele atua nas áreas de mecanização e de irrigação no Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele é formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, em 1997. É mestre em Engenharia Agrícola na área de Construções Rurais pela Universidade Federal de Viçosa, também em 2000, em Viçosa. Doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2017. Foi um dos sócios fundadores da AgriRio, Sistemas de Irrigações, onde atuou de 2000 a 2002. Em 2000, iniciou as atividades como tecnologista no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De 2003 a 2005, foi coordenador de conservação de áreas verdes do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E, de 2006 a 2008, foi professor substituto da Universidade Federal Fluminense no Departamento de Engenharia Agrícola e Meio Ambiente. Agora, eu chamo o engenheiro agrícola Marcos Alexandre Teixeira. O engenheiro agrícola Marcos Alexandre Teixeira entrou para o quadro de professores do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da UF em 2013. Atualmente é responsável pelas disciplinas de energização rural, alternativas energéticas e modelagem de sistemas agrícolas e ambientais. Desde 2014, atua como coordenador do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, vindo da área privada, onde atuou por 3 anos no Departamento de Energia da Vale, tendo anteriormente passado por 2 anos na Agência Alemã da Cooperação Técnica, GTZ, filial do Rio de Janeiro, em ações de transferência de tecnologia entre empresas da Alemanha e Brasil, nas áreas de renováveis e eficiência energética. Tem graduação e mestrado em Engenharia Agrícola e doutoramento em Engenharia Mecânica, todos obtidos na Unicamp, em 2003, com experiência no desenvolvimento de projetos EPC, Tourniquet, não sei ler isso aí, Tourniquet, como é que fala? Desenvolvida durante sua atuação em empresas de projetos industriais no Brasil. Durante o pós-doutoramento de 2004 a 2008, Portugal e Alemanha, trabalhou em projetos de cooperação e pesquisa
internacionais na área de sistemas de energia renovável, combate à pobreza e projetos de MDL em países da África, Europa, Brasil, China e Indonésia. Ele fez um destaque aqui quando fez o contato comigo, com relação à apresentação, ele irá abordar alguns dos impactos negativos associados à disseminação de algumas das principais fontes de energia renováveis no Brasil, como uma base para e a busca pela sustentabilidade deve ou pode ser feita a qualquer custo. Eu acho que eu não li direito, mas, enfim, renováveis, tudo de bom? É a pergunta que ele faz. Tá ok, gente? Então, muito obrigado pela presença aqui e vamos à palestra. Desafio de engenharia, né? Começou? Sim. Você está com o bastão? Testa só. Testa antes de filmar. Não. Bom, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Gostaria de agradecer também ao CREA, não só agradecer ao CREA, mas parabenizar pela abertura do espaço e pela aproximação que nós, profissionais e estudantes de engenharia agrícola, estamos tendo, né, a oportunidade de se aproximar ainda mais do CREA. Então, parabenizar aí por essa iniciativa. Antes de começar a falar sobre os desafios da engenharia agrícola, acho que o primeiro desafio que nós, todos engenheiros agrícolas, temos é de esclarecer aos nossos familiares e amigos que nós não somos agrônomos, né? Eu acho que esse é o primeiro desafio. Todo mundo que entra na área, começa a estudar, né? A gente sempre encontra alguém, eu também tenho um parente que é agrônomo, mas você não. Tem que explicar toda a diferença. Mas isso é normal, tá? Isso tem a ver com a juventude do nosso curso. São 40 anos. Isso não é nada perto da secular agronomia, então isso é compreensível. E cabe a gente, profissionais da engenharia agrícola, estudantes da engenharia, esclarecermos sobre essas diferenças que existem. Então, acho que o primeiro desafio que existe é esse, de a gente esclarecer sobre as diferenças. Bom, a engenharia agrícola tradicional ela é baseada naqueles pilares que a gente conhece lá das nossas disciplinas, né? Mecanização, engenharia de água e solo, tecnologias pós-colheitas, construções e a parte de energia. Só que os avanços em todas as áreas do conhecimento, ela está trazendo para a engenharia agrícola outros pilares, que seria a área de meio ambiente. Então, não tem mais como a gente desassociar os estudos, o avanço da ciência na área de engenharia agrícola sem estar atrelado ao meio ambiente, biotecnologia e biosistemas. Embora essas áreas também sejam cursos lecionados em diversas universidades aqui no país, são áreas de conhecimento que estão juntas, estão atreladas à área de engenharia agrícola. Então, isso exige da gente conhecimentos, exige da gente estudos, avanços nessas áreas. Entrando um pouco mais, tirando aquele desafio lá do esclarecimento aos nossos familiares, em relação à sugestão dada de nós conversarmos sobre quais seriam os desafios da engenharia agrícola, eu acho que muitos dos desafios hoje estão relacionados às mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, no nosso planeta. Não adianta, existem linhas, né, de pensamentos. O objetivo nosso não é ficar discutindo se esse aquecimento é um fenômeno natural, se não é.
o objetivo nosso não é esse. Mas o fato é que a gente tem percebido, ao longo desses 50 anos, variações na temperatura do nosso planeta. E essas temperaturas, elas estão trazendo estão acarretando algumas mudanças que vão afetar nas nossas áreas de trabalho. Tá? Então, as queimadas, poluição do ar, desmatamento, tudo isso tem, e é a ação do homem, tá? Tem ajudado nessa mudança de temperatura que nós estamos vendo. E essas mudanças, dentro da nossa área de atuação, nós podemos aqui exemplificar questões relacionadas aos recursos hídricos. Então, nós temos a água, aí, que é o bem maior da humanidade, todos nós dependemos dela, e já vemos situações de escassez, excessos em alguns momentos, trazendo aí problemas de alagamento e tudo mais. Vivemos isso não só na cidade, mas também no campo. A poluição, infelizmente, a gente não tem tratado bem esse recurso. Na questão do solo, enxergamos aí erosão, salinização e desertificação. São consequências dessa ação que o homem tem gerado. São problemas causados por nós e que está impactando e vai impactar ainda mais a profissão por nós escolhida. E a questão também da poluição do ar. Períodos de secas que nós estamos vivendo, e nós estamos vivenciando a cada ano mais dificuldades, não só nas cidades, mas também no campo, vão demandar ainda mais por irrigação. E aí, quando nós falamos irrigação, o melhor profissional que tem no mercado é o engenheiro agrícola. Tá? Tudo bem que é uma área de conhecimento dividida com outros profissionais, como profissionais da agronomia, além de alguns profissionais da engenharia civil também, mas o engenheiro agrícola, ele é o profissional preparado para lidar com essa demanda da área de engenharia. Né? É o melhor profissional que existe. E cada vez mais nós seremos demandados pelo uso inteligente da água, o uso de forma racional, para que não só sejam abastecidos o campo e a cidade. Tá? As chuvas excessivas impactando o solo, tá? Trazendo problemas de erosão, principalmente. Em relação à água, tá? Que é um dos temas muito pesquisado, muito estudado, muito discutido, o objetivo nosso, o objetivo futuro do profissional de engenharia agrícola, cada vez vai ser maior a questão da eficiência no uso dessa água. Quer dizer, nós temos profissionais capacitados na questão do dimensionamento dos sistemas de irrigação, nós temos diversos estudos científicos sobre a demanda de cada cultura existente no nosso país e de outras culturas, né, florestais também. E esses conhecimentos, eles estão nos levando a trabalhar ainda mais essa questão da eficiência, essa necessidade também devido aos problemas que ocorrem com os nossos recursos hídricos. Então, a irrigação, ela utiliza 72, aí, de acordo com a literatura, 68, 70, mas eu trouxe ali da Agência Nacional de Águas, 72% da água é consumida por sistemas de irrigação na agricultura, tá? Perdão, usado na agricultura e principalmente por sistemas de irrigação. De acordo com a FAO, 60% dessa água utilizada na agricultura é uma água desperdiçada. Tá? Isso aí
joga uma luz não só na questão do projeto de irrigação, mas também nas questões de manejo de irrigação. Acho que o professor Leonardo depois vai aprofundar sobre isso. E a gente tem um grande desafio. Quer dizer, existe uma demanda, existe uma crescente demanda, existem algumas projeções, eu botei 2 projeções ali da Agência Nacional de Águas e uma da FAO. A da Agência Nacional de Águas foi em 2015. Ela previa que de 2015 a 2030 nós teríamos um aumento aí de 45% de área irrigada no país em relação à área de 2015. E já em 2018, a FAO prevê que até 2024 nós já vamos ter um aumento de 65% da área irrigada. Então, isso é bastante preocupante quando a gente fala na questão da água, desse uso da água, principalmente por sistemas de irrigação, de uso na agricultura. Eu acho que dentro do segmento da engenharia agrícola, dentro da área da engenharia agrícola, a ênfase tem sido na melhoria da eficiência dos sistemas de irrigação, tá? E nas questões de manejo também, que são os 2 pilares. O uso de águas residuárias cada vez mais se torna uma realidade, já existem diversos trabalhos mostrando a viabilidade, mostrando a importância na questão da economia de recursos hídricos. Então, nós, engenheiros agrícolas, temos que continuar avançando nos nossos conhecimentos sobre o uso desse tipo de recurso, né, dessa água, o reaproveitamento dessa água oriunda de processos. E uma coisa que aqui também a gente fala muito pouco, quando a gente pega estatisticamente, o Brasil ele não avançou tanto na questão da construção de pequenas barragens, tá? Pequenas barragens para sistemas de irrigação. Quando a gente pega países europeus como Portugal, Espanha, o número de barragens para essa finalidade, pequenas barragens, que são barragens abaixo de 15 metros, e até indo um pouco mais especificamente, barragens com menos de 5 metros, a gente percebe que o Brasil tem potencial, e são campos de atuação do engenheiro agrícola. Tá? Essas imagens é só para a gente refletir um pouco, né, ver um pouco do avanço. Então, na primeira, nós tínhamos o modelo tradicional de pivô central, que ele tinha uma preocupação maior em alcançar grandes áreas irrigadas. A preocupação da água não era tão grande. Tá? Depois, nós tivemos, já com os problemas encontrados em algumas regiões com a questão da água, já tivemos o avanço para o sistema de baixa energia, tá? E, mais recentemente, nós estamos vendo o sistema um sistema de irrigação usando pivô central, mas com um foco maior ainda na questão da economia, utilizando uma irrigação mais localizada. São só exemplos do avanço dessa preocupação com relação à água. Bom, em relação ao manejo da irrigação, isso tem sido até um bom campo de atuação para o engenheiro agrícola. Tá? Mais recentemente, nós estamos vendo grandes empresas, eu trouxe o exemplo aqui de 2, empresas que estão vendendo tecnologia visando o manejo da irrigação, controle da água utilizada. Então, o primeiro modelo utilizado na área agrícola, e esse aqui é um modelo utilizado para irrigação de jardins. Esse mercado de irrigação de jardins é um mercado que, desde a abertura das importações, lá na década de 90, né, vem crescendo muito. É uma ótima oportunidade para os engenheiros agrícolas que
querem se manter dentro das grandes cidades. E não só na parte de projeto, implantação de sistemas de irrigação, mas hoje já se tem grandes economias utilizando esses tipos de equipamento. Para aqueles que ainda não conhecem como funciona, você instala esse equipamento dentro da sua casa, se a sua casa precisa ter um Wi-Fi. Esse equipamento ele conecta com a rede, ele localiza quais são as estações meteorológicas mais próximas da sua residência, do CEP, e aí ele faz todos os cálculos para diariamente alterar a quantidade de água aplicada no jardim. Tá? Então, são exemplos de tecnologias que estão sendo aplicadas na nossa área de engenharia agrícola. Questão do solo, né? E aí afeta a gente em duas áreas específicas assim, de trabalho, que seria a parte de mecanização e a parte de irrigação. Cada vez mais, no Nordeste brasileiro, principalmente, tem ampliado a área de desertificação. É uma área semiárida que está passando a se considerar área árida. E muito disso por conta de problemas de questões problemáticas de substituição da vegetação e cultivos, está tirando a mata nativa para culturas comerciais e um manejo completamente diferente. E, principalmente, problemas relacionados a sistemas de irrigação, uma irrigação inadequada. Mudanças climáticas, novamente, o aquecimento do nosso planeta, mudando completamente a forma de trabalharmos, né, tanto a parte animal quanto a vegetal. Eu sou do Jardim Botânico e todo ano a gente tem perdido uma grande parte da nossa produção por conta das condições que a gente vai tentando se adequar, né, vai tentando fazer as modificações, mas nem sempre isso é possível. Então, calor extremo, temperaturas extremas, problemas de umidade, tem gerado aí a perda de material vegetal. E quando a gente fala em calor, em altas temperaturas, isso impacta diretamente na nossa produção e exige cada vez mais o uso de tecnologias, e aí a engenharia agrícola, novamente, buscando essas soluções, para trazer um conforto térmico animal para que a gente consiga manter níveis de produção satisfatórios. Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei com frangos de corte, e, na época, o Brasil tinha uma média de 7 aves por metro quadrado, e a gente já estava trabalhando, fazendo mudanças nas estruturas físicas e passando para 12 aves por metro quadrado. Mas isso exige mudanças, né, nessas estruturas de produção, e com certeza é mais uma atribuição aí do engenheiro agrícola de descobrir, pesquisar formas de manter aquele ambiente em condições satisfatórias de produção. Bom, na área de energia, eu trouxe 2 exemplos. Certamente o professor Marcos tem mais propriedade até para falar, mas no ambiente rural vai crescer o uso tem crescido, e eu acho que vai crescer muito mais por conta das facilidades que estão começando, e custos, né, de facilidade de trabalho, e custos de instalação de energia solar. Então, essa vai ser uma realidade no meio rural, vai ser uma tendência. E o uso da biomassa para geração de energia, né, não só de energia elétrica, mas também para uso
como biocombustível, né? Mas são duas tendências e dois problemas que nós, da engenharia, vamos ter que estar sempre também pesquisando, atualizando os nossos conhecimentos para dar essa solução. O Jardim Botânico, por exemplo, tem o grande calcanhar de Aquiles do Jardim Botânico está relacionado à nossa produção de resíduo. Mensalmente, a gente gera 500 metros cúbicos de resíduos dentro do Jardim Botânico. Só com aquele trabalho de varrida, de grama, de corte de grama, varrida, poda de árvores, e as limitações físicas são grandes. Então, hoje, o jardim tem um custo razoável para descartar esse material, mas é um material que poderia estar sendo utilizado, já pensado para questões de uso na geração de energia. Na mecanização, eu acho que os desafios que nós temos primeiro, dar uma solução para o homem do campo, e principalmente aqui nós, né, da região do Rio de Janeiro, que é uma região muito montanhosa, buscar soluções para a mecanização dessas áreas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um equipamento desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa para colheita de café em áreas de montanha. Isso viabiliza. A gente sabe que a mão de obra no campo é cada vez mais escassa, então, e até mesmo para facilitar e para manter, para fixar o produtor rural no campo, a gente precisa dar a ele condições confortáveis de trabalho, condições de trabalho dignas, né? E muitas das vezes a condição topográfica da propriedade dele não permite esse trabalho. Então, ainda na questão dos desafios, esse é um desafio que já dura mais de 20 anos, que eu estou formado, e dentro desses 20 anos, essa é uma das primeiras soluções que tem surgido, voltadas especificamente para áreas de montanha. E ali uma linha, né, aquele é um protótipo, mas já está sendo desenvolvido, tratores elétricos, então nós temos que ampliar aquela nossa área de conhecimento, né, nas nossas mecanizações. Provavelmente a gente não vai falar só mais de motores a diesel, a gasolina, a gente vai ter que falar também de motores elétricos para atender aí esse mercado. Bom, era só eu acho que os desafios nossos, muitos estão vindo, né, dessa área desse problema relacionados às mudanças climáticas. Eu estou formado há 20 anos, então tenho metade aí do caminho dado da engenharia agrícola, e eu acho que essas mudanças que têm ocorrido, principalmente em relação ao nosso clima, ele tem obrigado a gente a acelerar o nosso passo, acelerar o nosso conhecimento e se integrar cada vez mais com outras áreas de conhecimento, outras ciências, visando levar ao produtor, aquele homem do campo lá, que traz para a gente, bota na nossa mesa de casa os nossos alimentos, a gente tem que trabalhar para favorecer ele e trazer soluções cada vez mais rápido. Tá ok? Obrigado, eu acho que eu podia contribuir a isso, e para os que estão vindo aí para a profissão, sejam bem-vindos, e o caminho é árduo e com certeza terão muitos ainda novos desafios que vão surgir ao longo do tempo. Obrigado.
noite, pessoal. Obrigado pela presença. Eu vou ser um pouquinho mais breve, para deixar tempo para o Marcos poder falar depois. Está todo mundo ouvindo aí? O Marcos fala bem melhor do que eu. Vamos lá. Não sei se todo mundo percebeu, eu já falo muito do Marcelo nas minhas aulas. Marcelo se formou comigo, a gente morou junto, fez o mestrado junto, foi sócio da empresa. A intimidade, não precisava falar da intimidade. Moramos juntos lá em Viçosa por um bom tempo, né? Fomos sócios fundadores da Agri Rio juntos, né? Nós temos até uma filha em comum, a Agri Rio, está aí já uma adolescente, jovem senhora. Próxima vez eu já não venho com a camisa rosa, vou ter que vir de camisa... E aí o que acontece? A gente foi falando, Marcelo foi falando, a gente tem de falar do que a gente tem mais mais vivência, né? Então a gente falou bastante de irrigação, mas ele freou, deixou um pouquinho para eu falar. Então, bastante rápido, eu vou falar um pouquinho da minha área específica que a gente trabalha, que é a da irrigação. Então, lá, desafios da atualidade, né? Então, eu comecei a procurar alguma literatura na internet, está vendo lá, os desafios da agricultura moderna. Né? Um pesquisador da Embrapa Agropecuária. Então, alguns pontos, exatamente como estava lá no texto dele. Independentemente do tamanho da lavoura, o maior desafio da agricultura na atualidade é a obtenção da lucratividade, capaz de remunerar os custos, assegurar novos investimentos e garantir adequada qualidade de vida ao agricultor. Então, a primeira coisa que eu sempre tento falar nas aulas e tento passar, a gente não tem que estar preocupado quando fala em agricultura, engenharia agrícola, tecnologia, só para o grande produtor. Né? Então, a gente nunca pode perder de vista o pequeno produtor. Né? Então, a gente não pode pensar numa frota de colhedoras apenas. A gente tem que pensar na tecnologia, como o Marcelo estava falando, para os pequenos produtores também. Eles são tão dignos quanto qualquer outro. Né? E o trabalho é muito pesado. Então, quando a gente pensa em outros aspectos sociais, como a migração do campo para a parte urbana, para a zona urbana, né, para esse cara poder voltar para lá, a gente tem que criar uma condição de trabalho digna, que ele seja valorizado, seja reconhecido e consiga dar uma condição boa para a família dele. Ele não teria feito esse movimento para a zona urbana se ele já tivesse esse tipo de coisa lá. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar em tecnologia social também, o aspecto dela voltado para a população que não é tão valorizada, vamos dizer assim. Mas a produtividade do grande negócio também é fundamental, a lucratividade. Né? Então, esses aspectos não são separados. De março de 99 até hoje, a área plantada com grãos cresceu 61%, enquanto a produção aumentou 310%, um aumento espetacular da produtividade. E isso é importante. Né? Se a gente tivesse aumentado a quantidade de material produzido, mas as custas apenas de expansão, seria um problema. Então, como a gente vê essa diferença, existe um fruto da tecnologia, da pesquisa, da ciência voltada para o campo que está refletindo. É incessante essa procura. A gente tem que reduzir a expansão de fronteira e aumentar a produtividade. A gente está conseguindo, existe fronteira para ser expandida ainda. A questão é que fronteira está sendo expandida, a que custo isso está sendo feito. Então, as áreas que podem ser aproveitadas devem, de fato, ser aproveitadas. Mas a gente tem que, primordialmente, aumentar a produtividade das áreas que a gente já explora. Não degradar essas áreas, mantê-las sustentáveis e que a gente possa reutilizá-las por muito mais tempo. Então, assim nos parece muito mais viável a redução dos custos de produção. Para a maioria das espécies cultivadas no Brasil, o custo de produção está exageradamente alto, ameaçando todo o sistema de produção. Como o alto custo da produção é devido ao elevado uso de insumos, faz-se necessário trabalhar um pouco mais nos processos e menos com produtos. Então, quando as disciplinas da Dirlane, às vezes a gente pode olhar para elas como uma coisa um pouquinho... Desculpa, a gente falando da Dirlane, é uma professora da nossa universidade que fala da área de agroecologia, de processos produtivos sustentáveis. Então, a gente tem que estar interessado e preocupado com esse aspecto em larga escala. Né? Então, se eu tenho manejo, forma de trabalhar na agricultura, que preserve os insumos, preserve a estrutura do solo, talvez eu precise usar menos mecanização, talvez eu precise usar menos insumos para reparar essas deficiências. E quando eu falo em usar menos insumos, eu estou falando em oferir mais lucros. Tá? Finalmente, esta nova realidade exige que o produtor busque continuamente o seu aprimoramento, o que se consegue junto às instituições de pesquisa, a rede de assistência técnica pública e privada, associações de produtores e cooperativas, além, é claro, da imensa rede de comunicação hoje à disposição do produtor rural. Então, a questão da extensão, em algum aspecto, é muito mais acessível, você consegue atingir por outros meios. Né? É indispensável o investimento nos órgãos de extensão. É inestimável o valor que tem o trabalho de um técnico junto,
qualificando, avaliando, ajudando, aprendendo com esse agricultor, para que esse processo possa, as coisas que a gente aprende na faculdade, as pesquisas que são feitas lá, cheguem nos centros de pesquisa, nas Embrapas, cheguem até o produtor, né? Então, a gente tem um caminho grande. E não só o engenheiro agrícola, né? O engenheiro agrícola está inserido nesse desafio junto a outras áreas que vão trabalhar. A gente é parte importantíssima desse processo. Então, do meu ponto de vista agora, quando a gente fala de desafios na atualidade, é fazer o que já existe, e existe muita tecnologia e muita coisa boa, chegar até o campo, né? Esse distanciamento entre a produção de ciência e a utilização da ciência no campo, fazer essa coisa virar realidade. Então, esse é o desafio atual, hoje, né? Levar ao produtor agrícola, independente de que porte ele seja, o que já há de disponível em termos de tecnologia, gestão, manejo das atividades agrícolas, de forma a permitir aumentar a produtividade, mantendo a sustentabilidade do empreendimento, a preservação ambiental, melhoria da qualidade de vida do agricultor, né? E aí, como desafio atual, é olhar para frente, né? Eu estava ouvindo a entrevista do Marcos ali, e é isso. A gente tentar fazer um exercício de adivinhação, qual é o problema que a gente vai ter na frente. A gente já imagina, mas eles são dinâmicos, eles mudam, mas a gente tem que estar preparados e já começar a pesquisar as soluções que vão ser aplicadas adiante. As pesquisas levam anos para chegar a algum resultado, né? Então, pode ser que chegue lá e a realidade mudou. Mas a gente tem que estar atento, fazer um bom filtro para tentar pesquisar coisas úteis. Então, para amanhã, o desafio. Hoje, o desafio é enxergar quais serão as demandas do futuro e direcionar os esforços e investimentos para pesquisar soluções que permitam o desenvolvimento do setor agrícola que seja, como a gente falou acima, ambientalmente adequado, socialmente justo e economicamente viável. Então, de forma específica, e aí é onde eu me sinto um pouquinho mais confortável para falar com vocês, sobre a área de irrigação, utilização de água, né? Então, lá na agricultura irrigada, o engenheiro agrícola e ambiental pode participar de forma decisiva na solução dos desafios citados, principalmente atuando na avaliação da viabilidade dos projetos agrícolas com base em dados agroclimáticos. Então, assim, eu vou instalar um empreendimento, eu preciso saber onde eu estou querendo instalar. É viável botar isso lá? Ou eu vou ter toda uma energia, comprar uma área, arrendar o que seja, investir em ter um local, de repente preparar esse local, e na hora que eu vou investir, ou seja, uma produção na área de pecuária, exploração animal ou exploração vegetal, e vou perceber que os investimentos que eu tenho que fazer são tão grandes que meu produto não é viável no mercado. Isso, a gente fala do aspecto agrícola, mas a gente tem que falar do aspecto de um bar, de um restaurante, de uma loja, de um negócio, qualquer que seja. O estudo de viabilidade é muito importante. Então, quando a gente fala assim, 80% dos comércios que abrem, das lojas que abrem, das pequenas indústrias, um ano depois estão fechadas, porque o estudo de viabilidade da área deles foi ruim. Então, a gente, na área de irrigação, tem que ver a viabilidade como? Zoneamento agroclimático, por exemplo. Então, pode ser que, de fato, eu não tenha água, e aí eu vou fazer os estudos para ver se investir num sistema de irrigação, para uniformizar a distribuição de água, manter o processo viável, é economicamente possível. Qual é o tempo de retorno desse investimento que está sendo feito? Quando a gente pensa num projeto de irrigação pequeno, ok, mas quando a gente vai ganhando escala nisso, o investimento é muito grande. Então, a gente tem que garantir que esse retorno vai acontecer no futuro próximo para você pagar e começar a ter resultados econômicos. O segundo aspecto do dimensionamento dos projetos. Então, a gente tem que formar bons técnicos, bons profissionais que consigam olhar para os sistemas e dimensionar de maneira adequada. Então, botar água na planta a gente consegue de muitas maneiras, mas é a melhor maneira? Dentro das técnicas disponíveis, é a melhor forma, é a mais econômica para aplicar essa água? Né? Do ponto de vista de economia da água, de eficiência do processo. Né? Quando fala em produtividade da água, está ligado ao projeto. Então, um projeto que já nasceu mal feito vai ser difícil de recuperar. Mas um projeto bem feito não é a solução final, porque a gente entra na questão do manejo. Então, a gente precisa criando estratégias de manejo do sistema de irrigação existentes que sejam, de fato, eficientes, produtivos do ponto de vista do uso da água. Então, tem que ter o melhor retorno possível com o mínimo de água necessário. Vamos lá. Outro relatório também, da FAO. Né? O Marcelo já citou algumas coisas, então a gente já tem essa informação na cabeça. Né? A necessidade de água para irrigação e para a produção de alimentos se tornou um dos fatores que mais impõe pressão sobre os recursos hídricos. A agricultura é responsável por 70% da exploração global de água doce e pode chegar a 90% em algumas economias em rápido crescimento.
As projeções de crescimento da população global, que antecipam um aumento de 2 a 3 bilhões de pessoas para os próximos 40 anos, combinadas com as mudanças na alimentação, resultarão em um aumento esperado da demanda por comida da ordem de 70% até 2050. Nós temos que ter consciência que a gente come muito mais do que os nossos avós comiam. Uma alimentação muito mais vasta, né? A gente desperdiça muito mais comida do que era. Então, os hábitos nossos como cidadão também tem que mudar um pouquinho, né? A gente tem acesso a esse alimento, isso é um conforto, isso é bom, isso potencializou uma vida mais longa, né? Alimentos eventualmente mais saudáveis do que eles tinham. Então, a gente tem que estar preparado para atender essa demanda também. Aí, eu sempre conto do meu avô, quem já se falou comigo sabe disso. Meu avô era um alemão bem gordão, que cozinhava bastante e comia tudo que ele cozinhava. E aí, na hora do cafezinho, não, o meu cafezinho é com adoçante, porque eu estou de regime. Né? Então, o que eu quero dizer é que não é pouco importante a economia que a gente faz em casa, quando lava a mão, quando toma o banho mais demorado, quando desliga a torneira para escovar o dente. A gente tem que fazer essa economia. Mas essa economia está naquela faixa que o Marcelo mostrou, que a gente conhece, aí tem uma peculiaridade do Brasil, né? No mundo, a média é aquela lá do... Essa primeira aqui, 10% do uso residencial, 20% industrial e o restante dos 70% em média na agricultura. No Brasil muda um pouquinho. A gente está tão habituado com o consumo de água desmedido, porque o recurso para a gente aqui no Sudeste, no Sul, não falta praticamente, que a gente desperdiça muita água. E, então, aquilo inverte. Na indústria, 10%, e no Brasil, nas residências, 20%. De forma que 70% estão ali. Então, não adianta a gente economizar só no 10%. A gente tem que estar preocupado com 70%. Então, enquanto engenheiros agrícolas, a gente tem muito a dar ao nosso país, na forma de projetos bem feitos e do manejo, principalmente. Então, se a gente tem capacidade de fazer projetos adequados, a gente tem que dar conta da segunda etapa, da terceira etapa, que é o manejo. E aí, notícias também, rápidas na internet, no UOL, no Globo.com, algumas mais antigas, outras mais novas. Então, conflitos por água crescem 150% no Brasil em 5 anos. Então, são por motivos diversos, não todos ligados à irrigação. Alguns por uso, apropriação, que eles falam, para uso particular. Eu marquei ali porque eu gostei desse termo. Agrohidronegócio. Agrohidronegócio. Então, basicamente, são empresas que utilizam muita água, empresas com alguns pivôs centrais sequenciais, então eles tiram a água de um mesmo rio, então começa a ter briga, porque o morador à frente também quer ter o seu sistema de irrigação, às vezes é uma comunidade à frente, então tem problemas com isso. São diversos aspectos do uso da água. Contaminação a jusante, então as populações que estão abaixo estão prejudicadas, são diversos, não são todos ligados à irrigação. Os principais problemas ligados ao uso da água e irrigação, conflitos de uso da água para irrigação, estão na região Nordeste. Embaixo, 15 rios do Oeste baiano secam por causa da destruição do cerrado. Então, a pesquisadora, se não me engano, uma geógrafa, ela não crava que o problema seja a irrigação, porque são vários pivôs centrais nessa região, então são 12 ou 15 rios que já secaram nessa bacia hidrográfica, nessas bacias, mas, sem dúvida nenhuma, a irrigação é um dos problemas. Então, tem a questão do desmatamento, tem a questão da mudança climática. A irrigação está envolvida. Então, a gente tem que ter mais responsabilidade, tem que ter projetos mais eficazes, mais eficientes no uso da água. Tá? Então, lá, primeiro aspecto que a gente falou, quase acabando, pessoal, é como o engenheiro agrícola e ambiental pode ajudar. Então, um trabalhinho da Embrapa, rápido. A questão do saneamento. Né? Ali está bastante geral. Se a gente vai dando um zoom nesse mapa, vai aproximando, você vai tendo pontos ali dentro em que é mais viável, menos risco, mais risco. Para quê? Para tomada de decisão em vale a pena implantar um sistema, vale a pena usar a agricultura aqui, ou eu vou ter que aplicar a irrigação, eu podia estar plantando um outro cultivo que demandaria menos água. Né? Então, isso seria mais adaptado para aquela região. Qual é o custo de botar a irrigação? Torna viável? Vou ter retorno nesse projeto? Então, lá, processos hidrológicos são aleatórios, desculpa. Ou seja, não é possível saber que evolução terão os valores de precipitação pluvial ao longo do tempo e espaço. Então, a gente usa as médias, a gente tem estimativas, mas aí eu pego um veranico, acabou com tudo.
né? Então, se eu não tenho sistema de irrigação, e aí, nesse caso, ele entraria com uma irrigação complementar e um seguro do meu projeto, né? Eu teria problemas. Esse fato, consequentemente, gera dificuldade do planejamento das atividades agrícolas. A utilização de séries longas de dados de alta qualidade, alta quantidade de pontos, possibilita o melhor entendimento sobre a distribuição espacial da precipitação pluvial de uma região. Então, na engenharia agrícola, a gente tem a área de meteorologia. Mas, se não tiver a expertise nessa área, que chame um colega meteorologista que trabalhe, que pesquise nessa área, que desenvolva mapas melhores para esse zoneamento agroclimático. A gente tinha uma colega, uma aluna aqui que se formou lá na UF, e que trabalhava numa empresa no centro do Rio, que trabalhava com zoneamento agroclimático. Eu achei fantástico, é uma coisa que a gente talvez não esperasse aqui, né? Então, a empresa vivia de gerar mapas agroclimáticos para estados, para cidades, para o país inteiro, né, conforme as demandas que eles tinham. Isso é uma ferramenta importante. Em sendo viável, a gente chega na segunda parte, um projeto eficiente. Em primeiro lugar, um bom projeto só nasce baseado em um bom levantamento de dados sobre características do solo, dos cultivos que se pretende irrigar e das características climáticas da região. Então, se eu não tiver bons materiais, eu não vou conseguir um bom projeto. Então, olha lá, a partir daí, o projetista vai levar em consideração as situações críticas para os dimensionamentos, as situações mais difíceis, os períodos de estiagem, as maiores demandas de evapotranspiração históricas, e, além disso, casar essas informações com a disponibilidade de recursos do local. Fazer o projeto a gente faz. Tem água lá? Né? Então, a gente, quando fazia os projetos de irrigação, sabe, quero, mas e aí, tem água? Tem. Tem energia? Tem. Então, eu consigo trabalhar. Então, a gente tem que estar baseado em informações boas. Então, lá, continuando, de posse de bons ingredientes, existe a possibilidade de um bom prato ser elaborado. Depende ainda de um bom cozinheiro. E aí entra a parte que as universidades, né, estão fazendo. A gente está formando bons profissionais, eles estão capacitados a entrar, pegar esses dados, analisar criticamente, falar, dá para fazer um projeto bom, não, o projeto vai ficar muito caro. Ter essa franqueza, né? Então, o nosso papel na formação de bons profissionais capacitados para olhar de maneira crítica as diversas facetas envolvidas nesses projetos. Então, saber qual é o desafio é uma coisa. Capacitar pessoas para resolver esse desafio é a nossa atividade na faculdade, né? E o que eu acho bacana, a gente fala dos desafios da engenharia agrícola, né? A professora Débora fez o mestrado na engenharia agrícola, mas é agrônoma. A gente tem no nosso departamento o Dirlane, que é agrônomo, mas o Ivanovic, ele é engenheiro eletrônico de automação. Então, a gente tem que agregar conhecimentos na área, né? A gente não pode criar um isolamento do curso. Pelo contrário, a gente tem que agregar conhecimento, agregar os outros cursos para que o nosso curso consiga sobressair. A gente consiga desenvolver as técnicas e os sensores que nos possibilitam ter um retorno maior. E aí, finalmente, pessoal, o manejo. Então, eu posso ser o melhor projeto do mundo. Se eu não tiver alguém capacitado para operar o sistema, não vai funcionar. Então, quando o Marcelo falou dos sensores, dos controladores inteligentes ligados à internet para fornecer o ajuste do tempo de funcionamento, para que eu aplique a lâmina adequada, que de fato foi evapotranspirada, é muito legal. Mas, ainda assim, eu preciso ter uma pessoa com senso crítico operando o sistema. Quem me diz que aquilo está de fato correto? Então, nunca vai ser dispensado o cara que vai estar lá. A gente tem que contar com essas ferramentas. Elas possibilitam, como a gente falou, a questão da rede, né, a aproximação das informações. Antigamente era muito difícil. Alguns anos atrás eu achava fantástico que eu acho que era a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, na Folha de Agropecuária, vinha com os dados de evapotranspiração da região. Então, o cara tinha que comprar o jornal para poder ler. É difícil para o cara lá no campo ter acesso a esse tipo de informação. Né? Hoje ele pode procurar, talvez, na internet. Hoje está na mão dele, alguns parâmetros desses. Então, se eu tenho um gestor do meu sistema, é muito legal, mas ainda assim eu preciso do profissional, do cara crítico que vai falar lá para mim quando irrigar, quanto irrigar. Então, eu não vou botar água demais, que vai me desperdiçar esse recurso, vai lixiviar nutrientes do solo, vai contaminar o lençol freático e vai consumir energia para ser aplicado. E quanto irrigar, né? Para não faltar nem botar. Porque se eu tenho um sistema sofisticado, lindo, e não boto a água que precisa, eu perdi a lavoura do mesmo jeito, ainda gastei o dinheiro com o sistema e ainda gastei água. É uma água que não vai dar retorno para a gente em forma de produção. Então, assim, a gente podia ficar falando aqui muito sobre o manejo e tal, mas o nosso desafio é esse, conscientizar as pessoas. Eu tenho as tecnologias todas, né? A gente pode desenvolver muitas outras, mas se eu não tenho profissionais aptos a utilizar essa tecnologia, ela não tem sentido nenhum.
Eu acho que era isso que eu tinha para falar, pessoal, dessa área específica da irrigação. Os meus contatos estão aí, caso alguém precise, se interesse. E passar a bola para o professor Marcos. Faz barulho. Oi, gente, boa tarde. Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É sempre um desafio. Aqueles convites a gente fica feliz e logo 5 segundos depois fala: mas então, o que é mesmo que eu concordei? Desafio. Isso. Tem uma coisa que eu queria que ficasse muito claro para vocês. Todo mundo aqui da mesa, por baixo, tem mais de 20 anos de formado. Não, que isso. Mais não. Um pouco mais. Eu estou dizendo na média, que eu estou pegando a minha e mediando. Então, é isso que eu vou falar para vocês. E tem uma coisa que eu quero que fique muito claro para vocês, que quando a gente estava na graduação, os nossos desafios eram outros. Que nas minhas aulas de irrigação, e eu passei pela irrigação, a gente calculava a lâmina e dava a informação que ele era quanto tempo ligado o motor da irrigação. Acabou. Não tinha quanto irrigar, que hora do dia irrigar, se está tendo deriva. Não. Você checou a temperatura do dia para saber se... Né? Não. Era irriga. 8 horas de bomba ligada por dia está bom. Certo? Hoje em dia, vocês que estão se formando estão com outros desafios. Quando vocês se formarem, eu já vou dizer para vocês, os desafios não vão ser esses. Vão ser outros. O mundo não está ficando mais simples. Pelo contrário. O mundo está ficando cada vez mais complicado. Né? E se vocês acham que foi fácil para nós e não foi, a gente espera que a gente ensine bem vocês, porque vai ser menos fácil para vocês. Isso é a verdade. Certo? Isso posto, e aí foi, né, a solução do desafio que me passaram, a questão das energias renováveis. Porque hoje em dia, na sociedade, o pessoal fala, se é renovável, é bom. Tudo que é renovável é bom. Né? Tinha que inventar o quê? Uma Nutella renovável, cara. Chocolate renovável. Nossa, isso ia ser tudo de bom na vida. Certo? E aí uma das coisas que, assim, que na nossa geração, na nossa época, tudo que era renovável era sempre bem visto. E já na geração de vocês, isso já é uma questão não tão cristalina, não tão simples. Vamos dar um bizu. Vocês falam bizu aqui no Rio, né? Eu tenho problemas com o linguajar local. Energia hídrica. Energia hídrica é renovável, é tudo de bom, é tudo lindo, tudo maravilhoso? Vocês acham? Grande parte da energia elétrica no Brasil é com base hídrica. Até bem pouco tempo atrás, o Brasil tinha a maior, melhor, mais eficiente e também a pior, a mais discutível, usina hidrelétrica do planeta. A gente só perdeu para Três Gargantas. Certo? Mas tudo ia bem, até, como a gente diz, nosso querido apagão, onde a gente começou a ter problemas de uma expansão da energia hídrica que foi solapada pela térmica. Espera aí, a hídrica não é a nossa bala de prata, soluciona tudo? Não. O mundo começou a ficar tão complexo, que só a hídrica não bastava. A gente começou a ter que investir em térmica. E todo mundo conhece o filhote da térmica, que é a bandeira, né? Tinha bandeira na nossa época? Nunca. Tem bandeira na época de vocês? Tem. Vai ter alguma outra coisa quando vocês... filho de vocês?
O mundo está ficando mais simples ou mais complexo? Sempre mais complexo. Tá? E uma das coisas que aconteceu foi que, por uma tendência de mercado, hídrica no Brasil, que passou de uma visão antiga, quando eu digo antiga, eu vou dizer que é antes da nossa época, mas na época de vocês, que é contemporâneo a essa geração, que ela passou de hídrica de reservação para essa hídrica de fio d'água. E a hídrica de fio d'água, ela entrou no mercado, por quê? Porque a rima dela passa. Porque não precisa fazer escadinha de peixe. Porque não tem área alagada, porque não tira a população. Porque não tem impacto, não tem que desmatar, não tem que fazer nada. E produz energia elétrica. O problema é que não tem que fazer nada, e todo mundo sabe que não tem almoço de graça, é o fato de que ela não tem... Eita, qualquer dia eu vou me acertar com esse aqui. Não tem praticamente área de reservação. E por ela não ter área de reservação, ela simplesmente utiliza parte do fluxo, e como se diz aqui no Rio, vida que segue. Então, se tem um rio que segue, tem energia elétrica. Se o rio para de seguir, não tem energia elétrica. E, parafraseando a frase dos meus colegas aqui, mudanças climáticas, né? Veranico, não choveu, lascou-se. Então, nossa capacidade de geração de energia hidroelétrica começou a mudar de perfil. E passou tudo para ter esse perfil de fio d'água. Por quê? É uma técnica mais sustentável. Olha que lindo. Maravilhoso. Porém, do ponto de vista de engenharia, é um tiro no pé. Por quê? Porque a gente passou de um sistema robusto para um sistema pirilampo. Então, a gente tinha 6% de capacidade, e hoje em dia estamos projetando 3%. A gente perdeu 3% da nossa capacidade de armazenar energia elétrica na forma de água. E se a gente não armazena na forma de água, a gente vai armazenar com o quê, gente? É diesel, é gás natural. E aí vai. Então, esse aqui era para 2001. No nível mínimo, nós temos 1%, agora a gente tem 0,7%. E quando está tudo completo, a gente tinha 6% de capacidade de armazenamento de energia na forma de água represada, e hoje estamos em 3%. Quer dizer, a nossa resiliência de aguentar um veranico, aguentar um ano de chuva ruim, foi. E tudo decisão do quê? Colegas engenheiros e engenheiras, administradores e administradoras, brasileiros e brasileiras. Mudanças de mercado. Ok? Então, está aqui. Pá. E outro perfil. Nós aqui, Sudeste, Centro-Oeste, no máximo vamos expandir em 4%. A nossa grande fronteira de hidroeletricidade está na terra do far, far away. Longe, 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 distante. E tudo que é longe, que é distante, tem duas características boas para a engenharia. Ninguém viu o que aconteceu, o que passa em Vegas fica em Vegas. Por outro lado, ir até Vegas e voltar de Vegas vivo sai caro. Então, você tinha custos em fazer barragem. E você troca esses custos, diretos e indiretos, de fazer barragem, para ter uma usina a fio d'água, espalhada no território brasileiro, que você vai ter perdas por transmissão e que você não consegue mais armazenar água. Isso faz com que, hoje em dia, você pense em hídrica e você pensa naquela hídrica dos anos 70. Mas não é mais essa hídrica que a gente instala. Essa hídrica de hoje em dia é uma hídrica que você coloca, choveu, produz, não choveu, não produz. Desde quando que a hídrica mudou de significado? E se ela mudou de significado, você ainda pode dizer que ela é uma geração sustentável? Uma geração que, se não chove, você não pode contar com ela? Vale a pena? Complicado, né? E aí vamos para a biomassa. Certo? Biomassa também, sustentável, né? Era o caminho, né?
em se plantando tudo dar. Não é essa? E aí o pessoal começou a plantar o quê? Cana. Eita. E temos aqui nossos 9% de biomassa em geral dentro da matriz. Pô, 10%, beleza. É a parte do garçom. Não é grande, não é pequena. Se a gente está sem dinheiro, a gente não paga. Se a gente está generoso, a gente paga um pouco mais. Mas é um 10% de significativo. E quando você olha esses 10%, 80% é cana. Então, peraí, volta a fita. Biomassa que é sustentável é bom, mas só tem uma. Só tem cana. Na área de energia, especialmente a área de energia elétrica, você fala geração sustentável com biomassa, é sinônimo de falar cana, mas não é isso que você ouve por aí. Você ouve que biomassa é sustentável. E aí fica esse pacote mágico de biomassa, 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 e as pessoas não veem o que de fato está acontecendo lá. Aqui é um gráficozinho que é bacana, que é assim. Deu apagão. O pessoal acordou. Teve linha de financiamento do BNDES. Gerou bastante emprego no setor. Todo mundo ganhou dinheiro. Né? Instalamos. E de lá para cá decaiu. Por quê? A biomassa deixou de ser sustentável? A biomassa deixou de ser um bom negócio? Por que a expansão da biomassa não podia ter substituído a expansão das térmicas? Se a biomassa é tão mais sustentável. A gente podia ter feito uma térmica biomassa em vez de uma térmica petróleo, gás natural, a diesel. Por que o gráfico... Gente, é de boa, né? Nós somos engenheiros. Nós somos as exatas. O dado é o dado. A gente pode discutir o que ele representa, mas ele é o que ele é. E, de fato, você tem expansão de térmica e declínio de biomassa. Interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. E caiu. E a gente chega em 87% nível de 2017. Então, assim, se você for pensar em sustentabilidade, geração de energia elétrica e biomassa, você só vai ter uma coisa na sua vida: mar de cana, rio de álcool, deserto verde. Quem é do setor conhece essa frase. Você vai lá no interior de São Paulo, anda de carro, e por quilômetros e quilômetros e quilômetros, a única coisa que eu vi pela janelinha foi cana. E aí eu pergunto para vocês, sim, um mar de cana, um rio de álcool, um deserto verde, é sustentável? É isso que a gente quer para o nosso país? Uma monocultura que se estabelece a perder de vista. Em propriedades não são de pequeno porte, vamos colocar dessa forma, né? Está razoável. Né? Não vamos dizer que são de grande porte, porque, de fato, tem algumas que entram em regime de consórcio, é bem mais tranquilo. E digo mais, esses 87%, na grande maioria, está em São Paulo. Então, quando você fala em geração de energia sustentável a biomassa, você está falando, na verdade, em geração de energia elétrica no estado de São Paulo, baseado a cana. Ponto. Não há outra definição. Isso é sustentável? Você privilegiar um estado em toda a federação com um sistema único? E se der uma broca da cana que mata tudo e acaba tudo, ih, lascou. Isso é exatamente. O pessoal já está feliz dando risada internamente. Não sei se está pensando a favor ou contra a cana. Certo? E esse aqui é a nossa gráfico pizza do que é para o estado de São Paulo a produção de cana. Então, você vê percentualmente, o estado de São Paulo produz cana e algumas outras coisinhas. Certo? Isso é uma agricultura sustentável? Ela é diversificada? Ela é resiliente a qualquer mudança climática ou qualquer agente biológico? Né? Complicado, né?
E tem aquela parte do campo que normalmente a gente não fala, que é a parte mais sinistra. Esse aqui é nosso gráficozinho de número de ocorrências de incapacidade permanente na cana-de-açúcar, em alguns estados. Alagoas, Mato Grosso, por exemplo, São Paulo. Óbitos, eu gostaria de chamar a atenção, o fato do óbito está entre aspas, tá? São Paulo. Então, de fato, é certo São Paulo apostar todas as fichas de energia renovável em cana? Isso foi feito de uma maneira correta? Da melhor maneira possível? A gente até puxa a sardinha, né? Será que foi feito, validado por um engenheiro agrícola? Essa foi boa. Certo? Então, vamos lá. E aí, vamos para a eólica. Nossa, eólica, então, não, eólica vai salvar, né? A gente já escangalhou a hídrica, já botamos a cana ladeira abaixo. A eólica vai salvar, porque eólica dá certo em quase qualquer lugar. Então, vamos tentar. Esse aqui é o mapa de potencial eólico para alguns de vocês, mas vocês estavam nascendo, tá? Eita. 98. Eu tinha acabado de me formar. Tinha um grande potencial eólico lá, Mato Grosso. Nossa, vamos botar pirulito Mato Grosso. Aí o pessoal falou, então, pensar um pouco mais, Mato Grosso saiu do mapa. Então, 2001, aí o pessoal pegou, rapaz, o potencial está aqui, ó, Bahia. E tem alguma coisa no Nordeste, mas pequenininho. Bom mesmo está na Bahia. Não está vermelho, não é isso? Não é assim que os professores ensinam no colégio, não está vermelho é bom. Chegou 2010, o pessoal já melhorou. Falou, bom mesmo é o quê? É Nordeste. Pouquinho na Bahia, mas o bom mesmo é aqui, Rio Grande do Norte. A unha eólica do Brasil. Certo? E aí chegamos em 2010 e temos... O que eu quero chamar a atenção desse gráfico é esse númerozinho aqui, ó. Deixa eu só apertar o botão certo. 143 gigawatts de potencial. Em 2010, 142 gigawatts de potencial de energia eólica. E aí, abracadabra, chegamos em 99 e o número vira 880 gigawatts de energia eólica. Senhoras e senhores, gostaria de chamar a atenção para o fato de que o mapa não mudou. Vou voltar. Mapa 1, mapa 2, mapa 1, mapa 2. Espera aí. Se o vento é o mesmo, o dado é o mesmo, onde estava vermelho ficou rubro. Qual é a abracamágica que, de repente, o Brasil triplicou o seu potencial de energia eólica? Uau! E a salvação está onde? Tecnologia. Simplesmente, eles pegaram todo o cálculo de potencial e botaram 10 metros a mais de torre. Então, a torre ficou mais alta. Por quê? Porque no mercado internacional saturou os mercados externos e todas as empresas começaram a produzir aerogeradores mais altos. E o diâmetro da pá ficou maior. Então, o diâmetro da pá ficando maior eleva ao quadrado a área. O mesmo pirulito com uma hélice maior produz mais energia, porque a área é o quadrado do raio. E se você sobe, quanto mais alto você fica, todo mundo sabe que o vento fica mais forte. Então, a gente não muda o vento, mas a gente muda o tipo de máquina que a gente vai usar para usar esse vento e, de repente, temos 3 vezes mais energia eólica. Rapaz, eu queria poder fazer isso com a chuva. Chove 1 milímetro e, de repente, eu tenho 4 vezes mais energia. Quanto tempo vai demorar para a gente poder, em termos de mercado, de fato, trocar todas as eólicas que já foram instaladas no Brasil para, de fato, corresponder a esse potencial?
A gente vai esperar ela chegar no final da vida útil? Significa, então, que 20 anos, né? Quer dizer que esse número de potencial, a gente está olhando num futuro horizonte de talvez daqui a 20 anos. Calma que não termina aí. E a gente está falando que, assim como tem a cana em São Paulo, eólica tem onde? Qualquer território do lugar brasileiro, qualquer lugar do território brasileiro tem eólica? Tem eólica no Rio de Janeiro? Tem. Tem. O mapa diz que tem. Ó. Um parque. A gente pode dizer o parque eólico fluminense. Né? E o matagal de pirulito que gira no Nordeste. Perfeito? Então, assim como você fala que cana é geração sustentável de energia, em São Paulo. Eólica é geração sustentável de energia, no Nordeste. Mas não para todo o território nacional. E aí você vai lá e começa a plantar pirulito. Planta pirulito, planta pirulito, planta pirulito, planta pirulito. E o que aconteceu? Os caras que plantam pirulito vieram, os caras que plantam pirulito plantaram pirulito, os caras que plantaram pirulito plantaram pirulito e voltaram para casa. E a terra dos pirulitos gostou depois de ficar cheia de pirulito? Não. Depois os caras plantaram pirulito e esqueceram de ligar o pirulito com a rede. Então o pirulito gira, o pirulito produz eletricidade. Nós pagamos pela eletricidade do pirulito? Pagamos, porque está no contrato. E a gente usou a eletricidade dos pirulitos que giram? Não, porque a linha de transmissão não estava lá. Muito sustentável essa energia elétrica. Rapaz, é de uma sustentabilidade, né? Calma que melhora. E aí, o Ministério, nosso governo, diz que aprendeu a lição. Agora ele fala assim, só vamos licitar em lugar que tem linha. Espera aí, a gente não deveria botar a eólica onde tem mais vento? Porque assim ela vai gerar mais. Não, a gente resolve o problema o inverso. A gente só vai botar eólica onde já tem poste. Porque aí eu garanto que tem linha para ligar o pirulito. Mas isso é sustentável? Isso é o certo? Foi balizado para o engenheiro agrícola? Talvez não. Ok? Isso passa a ser regra. Isso passa a ser regra, e aí você começa a ver coisas meio absurdas acontecendo, e aí você se pergunta, isso é sustentável? Só porque é eólica em qualquer lugar vale a pena? Complica. E, obviamente, cada um culpa o outro, né? O Ministério de Minas e Energia culpa o pessoal do IBAMA, que diz que foi o problema que o Ministério da Minas e Energia não falou com eles antes. Tranquilo. Um outro é o fato de que o pessoal que plantou o pirulito teve impacto, consumiu água para concretar aquelas bases, consumiu. Botou, desmatou, deslocou a população, sim. Essas populações têm emprego hoje? Que o pirulito já está girando? Qual tipo de manutenção que você precisa fazer e que tipo de capacitação você deu para as populações que moram do lado, embaixo, só não moram em cima, mas no entorno do gerador eólico, tem de impacto positivo? Ele só ficou com zum, zum, zum na cabeça dele. E foi. E vida que segue. Todos os grandes grupos que investiram em eólica no Brasil são do Nordeste? Não. Todos os grandes grupos aqui do Sudeste. Quer dizer, a gente vai lá, invade o Nordeste, planta pirulita, dá com pau, ganha dinheiro para nós, e é isso. Essa é sustentável? Na engenharia a gente sempre responde com depende, né? Depende. Certo? Isso hoje em dia já é uma coisa que é notória dentro da academia. O público em geral normalmente não olha isso. Tá? O público só quer saber se tem energia na hora certa e aí vai. Mas já é uma questão que vocês, engenheiros e engenheiras,
vão ter que lidar. Porque não é algo que a gente pode ignorar mais. Porque fica muito difícil você chegar na frente dos acionistas, chegar numa reunião pública e falar, eu vou fazer um parque eólico aqui, vou fazer sim, mas o que você vai dar para a população local? Qual vai ser o ganho que a gente vai ter? Ok? E, para finalizar, a coqueluche do momento, energia solar fotovoltaica, a sílica que revoluciona, saindo dos circuitos internos do computador diretamente para o seu telhado, produzindo energia elétrica limpa, até silenciosa ela é, baratinha, etc. Esse é um gráfico que eu vejo na minha graduação, não mudou nada. O amarelinho é a energia do sol. Nós, cadê você? É isso aqui. A humanidade toda. Então o pessoal, nossa, como tem energia do sol, vamos aproveitar porque isso aqui é de graça, é barato, tem para todo mundo. Todo mundo. Certo? Isso aqui é Brasil. Primeira coisa que a gente vê aqui, onde tem gente não tem sol. Sério? Sério. E de novo, tem mais sol onde? Nordeste. Onde está o grosso da população brasileira, né? Então vamos fazer que nem eólica, vamos encher de placa fotovoltaica no Nordeste para a gente consumir energia elétrica aqui no Sudeste? Isso é legal? Não vou responder. Eu não quero me comprometer nessa altura do campeonato. Mas isso é o que a gente observa em termos de mercado. Todo mundo que fez cálculo 1 lembra dessa curva, né? Crescimento exponencial. Isso aqui é o sonho de qualquer economista. Como está o seu mercado exponencial? Você não precisa nem falar o quão exponencial ele está, você só fala exponencial. Né? E, basicamente, puxado por o quê? Pela essa linha vermelha, que é o setor residencial. Então, é gente que está deixando de pagar a conta de energia elétrica. E a gente está falando em torno do quê? Esse aqui, 3 gigawatts. Quer dizer, já são números, mesmo para o Brasil, mesmo para o mundo, que até pouco tempo atrás, vocês aí já tinham visto uma placa de energia solar? Não, sem chances, certo? Então, o Brasil, de fato, entrou na corrida da energia fotovoltaica. Ela já é business as usual, em muitas localidades. Não dá para você dizer que, nossa, tecnologia... Não, hoje é páginas amarelas. E o pessoal diz que, além de ser páginas amarelas, coisa comum, os números de crescimento é o que eu gostaria de ver para o número de crescimento de empregos para engenheiro agrícola por ano. Porque vocês acham que esse de 15 é pouco? Que mercado vocês conhecem que crescem a 300% ao ano? Brasil. Mercado triplicar ao ano. Maravilha, né? Isso é sustentável. Isso é sustentabilidade econômica na veia. Perfeito? Né? Então, a gente saiu disso aqui, que é a usina Tuiná. Foi a primeira usina de 1 megawatt instalada aqui no Brasil. Foi feita pelo Eike Batista, como uma compensação ambiental pela proposta de instalação de uma usina térmica a carvão mineral. E saímos para esse tipo de realidade. Mineirão. Lindo, bonito. Além de tudo, é bonito, né? Certo? Porque, assim, engenharia, a gente não se preocupa muito se é bonito ou não, desde que funcione. Mas esse aqui ficou até bonito. Né? Bacaninha. A piada é que ele é 40% maior só que Tuiná. Porque Tuiná tem 1 mega e esse tem 1.4. Mas é bonito. E a série, isso aqui foi uma série, foi o Projetos Fotovoltaicos da Copa, inaugurou essa entrada, essa desmistificação do mercado fotovoltaico no Brasil. Então, foi uma série de projetos, flag projects, que entraram no mercado para dizer, não, é possível, é viável, dá para fazer. Tá? E tudo base ao quê? A um instrumento político, que é a resolução da ANEEL, que foi atualizada agora em 2017. E essa resolução diz que, lembra que aquela linha vermelha, residencial, né? Diz que quem tem casa, domicílios, no Brasil, então já estamos falando de 69 milhões, que basicamente estão onde? No Sudeste.
que não é cedida, que não é alugada, que é própria. Porque você não vai instalar uma fotovoltaica numa casa que não é tua. Certo? Então, a gente está falando de novo, de ter parte da população só direito de pensar em não pagar a conta de energia elétrica. Porque se você mora em casa alugada, você perdeu esse direito. Segundo, você tem que ter telhado, né? Então, todo mundo que mora em apartamento também perdeu esse direito. Então, na verdade, esse mercado de fotovoltaico, ele cresce com um perfil muito específico. São pessoas que têm casa própria, normalmente já está paga. Por quê? Porque ele tem que ter dinheiro para ele próprio investir num sistema fotovoltaico, para ele parar de pagar conta de energia elétrica. Então, assim, isso é sustentável, gente? A gente pegar uma parcela da população brasileira extremamente restrita e facilitar o acesso a eles a uma energia renovável, porque no final eles não vão pagar a conta de energia elétrica? E digo mais, lembra que o número era 3 gigawatts. É 3 gigawatts, gente, quando o projeto, a maioria deles está aqui, ó, verdinho azul, verde azul. 1.000, 3.000. Então, vocês já imaginam o formigueiro que é isso. O quanto de projetinho pipocando de fotovoltaica tem no por aí. E é isso mesmo. É um mercado que está crescendo feito formigueiro. O que vai acontecer? Isso já aconteceu antes, aconteceu na Califórnia, que é justamente essa curvinha aqui. Que você tem os picos de demanda de energia elétrica de manhã, quando o sujeito acorda, de noite, quando o sujeito volta e quer assistir a novela, tomar banho, etc. Mas, então, a maioria acorda quando o sol está a pico, tirando aluno de graduação na primeira semana, que acorda lá com o sol já raiou, que não é o caso do aluno estudante de engenharia agrícola da graduação, quando está formando, porque esse aí não dorme. Esse vira 24 horas por dia, ainda mais se amanhã tem prova ou trabalho para entregar. Estou errado? Não. Certo? Exato. Eles saíram dessa realidade de verão, onde, de fato, o fotovoltaico contribui, e contribui de forma pesada na matriz deles, para essa situação de inverno, onde, de fato, você tem um grande capital instalado, que na metade do ano não faz nada, não contribui. Mas não se preocupe, não compre agora. Instalando fotovoltaica, você liberará inteiramente grátis, junto à figurinha do pato. A figurinha do pato, ela é mundialmente conhecida como assim: você instalou o fotovoltaico na sua casa e ele está gerando energia e você foi para o trabalho. E quando você está no trabalho, ele está gerando dinheiro para você. E quando você chega em casa e que ele não está mais trabalhando, você liga a televisão e alguém terá que produzir energia elétrica para você. Não importa quem. Ou seja, do fato do sol só brilhar em cima das casas, quando ninguém está consumindo na casa, significa que alguém, quando esse cara voltar para casa, tem que estar lá para fornecer energia elétrica. E quando ele vai fornecer essa energia elétrica, o que acontece? Essa área aqui, a integral da curva, quando ele estava fora, vai ter que ser preenchida pela integral da curva quando não tem sol. Significa que eu vou ter que ter uma capacidade de instalada de geração de energia elétrica fora do sol e no horário de ponta. Só que se ninguém vai pagar por isso, porque o cara já não vai pagar energia elétrica, porque ele já instalou o fotovoltaico. Ele já zerou a conta dele, de acordo com o instrumento político. Se ele não vai pagar, quem vai pagar, gente? Estão na dúvida? É nós.
E na Califórnia você chega a ter momentos que você tem custo negativo de energia elétrica. Que produzir energia elétrica, você gasta dinheiro porque você tem que ter um banco de resistência para jogar fora, para não queimar o sistema. Isso é o que a gente tem no Brasil. Essa linhazinha aqui são as térmicas. Porque se não tem a fotovoltaica, ou se não chove, ou se não venta, a gente tem que ter uma térmica lá, sentadinha, esperando para a gente? Tem que. Não é opção ficar sem energia elétrica. Mas alguém vai ter que pagar por toda essa curva de termoelétrica aqui, subindo sempre? Vai. Isso é sustentável? Boa, né? E isso todo engenheiro agrícola sabe. Por favor, não mintam. Acompanhem comigo. Tá? E sempre lembrando que o quê? Fotovoltaico ainda é, de fato, um dos maiores custos. E a gente diz os maiores custos porque, assim, infelizmente, isso é uma realidade que a física não conseguiu mudar ainda. Ela só trabalha durante 12 horas por dia. Porque eu já fiz o cálculo, eu peguei e dobrei a quantidade de energia que o fotovoltaico produzia e aí ele se paga. Mas só trabalhando metade do dia, sem chances. Ok? E como não dá para mudar essa física, a gente fica com esse tipo de coisa. Esse aqui é um gráfico que ele traz a realidade brasileira. Por que o fotovoltaico está bombando? Então, esse é o valor do BPL, é o azulzinho, e o vermelhinho é a taxa interna de retorno. Então, dependendo de que cidade você está do Brasil, essa é a taxa interna de retorno do seu investimento em painel fotovoltaico. Vocês conhecem alguma aplicação no banco que está em torno de 25%, 20%? A mais baixinha aqui, 3% ao ano. Quem tem dinheiro, tem telhado, é dono da casa própria, mas para o resto da população brasileira, isso é uma realidade? A gente está negando o direito dos caras de ter um ganho de renda de 25%? Isso é sustentabilidade? Complica, né? Tá ok? Isso é o que eu tinha para falar. Muito obrigado. Para de querer ter esse problema de crise de identidade aí, por favor. Gente, ninguém com crise de identidade, não. Eu tenho crise de identidade. Pronto. Pessoal, o presidente teve que se ausentar por motivo de força maior, tá ok? Então, repassando o recado. Presidente. Nesse momento, a gente vai entregar aos palestrantes, aos engenheiros aí, um certificado da apresentação e também uma lembrança aqui do CREA para que voltem mais vezes aqui. Tá ok? Professor Marcos Alexandre Teixeira. Ah, não é engraçado essa coisa da gente... Não, é que nem colação de grau, né? É, só que inverso. E o brochezinho. Bottom. Olha só. Obrigadão, gente. Não. Professor Leonardo da Silva Hammer. Marcelo Luz Matos. Deixa eu te cumprimentar. Obrigada. Aos engenheiros aí, palestrantes, muito obrigado. A Câmara de Agronomia agradece imensamente. E
gostaria de convidá-los para uma confraternização ali no corredor, tá ok? Muito obrigado a todos. Tenha aí um ótimo final de semana. Valeu.